passar imediatamente a palavra para o Paulo Reck, que é CEO da Vision Partners. Muito bem. Obrigado. Traz para frente da ponta para trás. Bom, então, boa noite, obrigado aí pela presença de todos. Quero agradecer o convite do Conselho, agradecer aí a atenção de todos para um assunto da mais extrema relevância. Eu não vou estender tanto em relação a esses primeiros pontos aqui, até porque já foram abordados, mas a gente tem um contexto de bastante complexidade, principalmente na questão da classificação tributária dos produtos. Eu falo aqui enquanto empresário contábil, né, a gente atende lá umas 600 empresas, mais ou menos, aí são em torno de 15 estados, em torno de 60 municípios diferentes, onde estão os nossos clientes. Então, eu tenho aí uns 15 regulamentos de ICMS para estudar e tenho mais umas 60 legislações municipais também, além de todos os outros aspectos, como o CLT, com seus 900 artigos e por aí vai. Então, a gente tem que se deparar ainda, né, com produtos que têm substituição tributária do ICMS, produto que tem tributação monofásica do PIS e COFINS, produto com tributação monofásica do ICMS, que é algo mais recente agora, dos combustíveis. A gente tem produtos com redução da base de cálculo. Aqui em Santa Catarina, inclusive, né, o regulamento do ICMS prevê. Um exemplo claro disso é a revenda de veículo usado, né? Então tem uma redução de 95% da base de cálculo e não é sobre o faturamento, é sobre o lucro na operação. Então a gente tem que entrar nesses pormenores e descobrir essas informações aí, para que o contribuinte, lógico, não pague mais do que é devido. Ainda tem os produtos com isenção, então, por exemplo, Santa Catarina tem lá no regulamento do ICMS, no anexo 2 do regulamento do ICMS, tem lá a lista, né, dos produtos que tem isenção. Isso estou falando aqui mais na esfera estadual, mas tem também essas particularidades na esfera federal também. E produtos com crédito presumido de ICMS, tem produtos com diferimento e ainda tem a questão do diferencial de alíquota, por exemplo, que é quando há operações interestaduais, né? Então ainda tem essa questão. É complexo na questão do enquadramento fiscal e também complexo na questão de conflitos tributários. Um exemplo mais emblemático aí é a questão do transporte, porque o transporte, quando ele é dentro do município, o documento fiscal, quando é transporte dentro do município, é uma nota de serviço que é emitida. Então, a tributação ali vai ser o ISS. Agora, quando se trata de transporte intermunicipal e interestadual, aí não é a nota de serviço, aí tem que emitir o conhecimento de transporte. Aí a competência de tributar isso não é mais do município, é do Estado. Então, a reforma tributária vai contribuir bastante também nesse sentido. Tem uma outra discussão aqui de conflito, que é a questão do software de prateleira. Por muito tempo se questionou se tributa ICMS ou se tributa ISS. E o STF, numa decisão recente, pacificou o assunto aí, dizendo que o adequado é o ISS. A questão aqui do IVA dual, né, então, é uma garantia constitucional a autonomia dos demais entes aí, né, então, por isso, esse compartilhamento ali, quando o professor menciona de uma forma tão brilhante aí em relação ao IBS. Aqui também já foi explorado, tanto, né, pelo ex-prefeito e ex-deputado Carlito, quanto pelo professor Miqueias. Então, não vou aprofundar aqui nesse aspecto, mas eu gostaria de pedir uma atenção especial aqui em relação a essa coluna da esquerda, né, principalmente PIS, COFINS, ICMS e ISS. E tem uma novidade aqui, que é um cenário que as pessoas não estão, talvez, tão acostumadas, que hoje a gente está acostumado com o ICMS sobre a circulação de mercadorias, o ISS sobre serviços, mas aí vem um questionamento, né? Como é que fica o aluguel, né? Quando eu recebo um aluguel, né? Hoje não tem, pelo menos eu não vi até hoje, né, na minha vida, ninguém pagando ICMS ou ISS, por exemplo, sobre um recebimento de aluguel. Então, é importante considerar que
tem um cenário aí previsto para a existência dessa tributação. No caso de uma venda de um imóvel, é a mesma coisa. Quando vende um imóvel, se não é uma imobiliária, não tem uma nota fiscal de venda do imóvel, que tem um contrato de compra e venda, tem algumas particularidades na lei, mas pode acontecer. Então, esse é um cenário que não existia e que é importante que entre no radar, né? Então, a característica, né, de ser plurifásico, né, e não cumulatividade é mais ou menos o seguinte. Então, a indústria comprou por 1.000, digamos, né, por exemplo, que o IVA, aqui só para a gente entender melhor o cálculo, digamos que o IVA, porque ainda não está definido a alíquota, mas digamos que o IVA seja de 20%. Então, a indústria vai comprar por 1.000, ela tem um crédito de 200, os 20% sobre 1.000, e se ela vender por atacado por 2.000, quanto é que ela vai pagar de fato? Se ela vender por 2.000, vai gerar 20% na saída dela, então vai gerar 400 de débito, mas ela se acredita de 200 sobre aquela compra de 1.000 que ela fez, o desembolso efetivo dela vai ser 200. Quando esse atacado comprou da indústria por 2.000 e vai vender por 3, o desembolso do atacado vai ser 20% da venda de 3.000, que seria R$600, menos os 400 de crédito, que é os 20% sobre a compra que o atacado fez. E assim até chegar no consumidor final. Então essa é a lógica, né? E de uma outra forma, talvez, para ajudar a elucidar essa questão da não cumulatividade e a incidência ser em todas as etapas da cadeia. Também, né, já foi falado aqui que alguns serviços, né, então a redução da alíquota vai ser até um pouco maior, mas aqui é um grande alento aqui para essas atividades, em especial para a arquitetura, a redução, né, de 30% aí da alíquota, então, como já também mencionado. Mas eu queria chamar a atenção aqui para alguns pontos. Lá no PLP número 68, então lá no artigo, por enquanto, pessoal, é o que a gente tem, tá? Não quer dizer que isso aqui não vai mudar, tá? Por enquanto, o que a gente tem está lá na mesa do presidente da Câmara, né? Então, nem relator tem, então está na mesa ainda por enquanto, mas a questão que a gente tem até aqui é o seguinte: até aqui, lá no artigo 10, prevê que o fato gerador do IBS da CBS, no momento, inciso primeiro, no fornecimento ou no pagamento, que ocorrer primeiro. Então, é importante considerar, né, uma atenção especial em relação ao fluxo financeiro das operações, que às vezes o pessoal costuma em pagar na frente, emitir a nota depois, então surgir uma atenção especial aqui para se, né, avançar dessa forma, nesses moldes aqui, uma atenção especial para esse ponto. O artigo 21, né, então, ele diz que é contribuinte do IBS da CBS, mas lá no parágrafo 2º diz que fica sujeito ao regime regular do IBS e da CBS o contribuinte que não realizar a opção pelo Simples Nacional. O que isso aqui está dizendo? Está dizendo o seguinte, que o Simples vai continuar existindo, até porque é uma garantia constitucional, o tratamento favorecido para micro e pequenas empresas. É uma garantia constitucional que se materializou na lei número 126 de 2003. Né? Então, 123, essa lei não foi revogada. Né? Então, a garantia ela continua. Só que o que está dizendo no artigo 21 é que quem está no Simples vai precisar formalizar a desistência do Simples Nacional para poder entrar no regime regular de apuração do IBS e da CBS. Aí no parágrafo 3º diz que os contribuintes optantes pelo Simples Nacional ficam sujeitos às regras desse regime, e no artigo 4º, no parágrafo 4º, diz que os optantes do Simples poderão exercer a opção de recolher pelo regime regular, na hipótese na qual o IBS e o CBS serão apurados e recolhidos conforme disposto na lei. Ou seja, o que está dizendo é que quem está no Simples Nacional e quiser continuar no Simples Nacional não vai precisar fazer procedimento nenhum, é uma adesão ao Simples. Esse processo ele é renovado todos os anos,
geralmente não, é em janeiro, né, de cada ano, o prazo final, e geralmente esse é o prazo que as contabilidades estão correndo lá com dezembro já, né, para regularizar os débitos, né, com os diferentes entes, aí tem que parcelar, tem um alvará, tem um ISS, tem um tributo federal, é o momento de resolver a vida para não perder o simples. Então, esse procedimento ele vai ser preservado. Aí, o artigo 28 diz que o contribuinte sujeito ao regime regular poderá usar créditos. Regime regular, ou seja, aquele que não está no simples. E aí diz no parágrafo 5º o seguinte, que o disposto nesse artigo aplica-se inclusive nas aquisições de bem ou serviço fornecido por optante, ou seja, se eu sou do regime regular do IBS da CBS, eu posso me creditar de compras, que é esse regime não cumulativo, inclusive de empresa que vende para mim ou que presta serviço para mim, ela estando no Simples Nacional ou não. Lógico que daí o crédito vai ser diferente, porque a alíquota ela fica suprimida lá dentro do Simples, como eu vou explicar depois. E aí, o parágrafo 10º desse artigo, né, diz que na hipótese de recolhimento do IBS da CBS ser realizado por meio do Simples Nacional, não será permitida a apropriação de créditos. Então, vai continuar sendo como é hoje. Hoje, as empresas do Simples Nacional, elas não se creditam das compras. Então, o que esse projeto, até aqui, o que ele está propondo é que, no âmbito do Simples Nacional, por já ser um regime favorecido, a princípio, ele não vai se creditar das compras, do crédito das compras. Aí, aqui, a questão do período de teste, né, o artigo 336 aí do projeto, então, ele, né, aqui eu estou dando um direcionamento um pouco maior para a questão do Simples Nacional, vocês já vão entender o porquê. Então, não vai se aplicar, né, o fato gerador aí durante 2026, aí de 2027 para frente, vai ter uma dinâmica aí. Só que eu não vim para falar de lei, eu vim para fazer conta. Também, né? Na verdade é o seguinte, aqui, só vou pedir uma atenção especial aqui para o ISS, que na verdade funciona assim. O ISS de Florianópolis para arquitetura é 3% quando se trata de pessoa jurídica. Quando é pessoa física, é um valor fixo, né, que paga por ano, se não me engano, é 1.358, uma coisa assim. Então, aqui eu tinha feito o cálculo considerando a alíquota de pessoa jurídica, mas não vai ficar muito distante disso. Se eu dividir os 1.358 por 12 meses, vai dar uns 100 e poucos reais aí de ISS se fosse pagar mensalmente. O cenário aqui na pessoa física, então, ficaria... Hoje o cenário atual é o seguinte, o profissional lá, pessoa física, que ganha R$5.000 como autônomo, então, a dinâmica tributária dele seria essa aqui, né? Em torno de uns R$100 aí de ISS, aqui 20% de INSS sobre o salário mínimo, que é a contribuição previdenciária, R$316 de imposto de renda, pessoa física, porque o imposto de renda vai continuar existindo. Eu considerei que ele tem uma despesa de livro caixa de R$500, aqui só para a gente contextualizar, né, que as despesas dedutíveis de profissionais autônomos são aquelas despesas que incorrem na medida em que ele precisa realizar aquela despesa para poder prestar o serviço. Então, pode entrar aqui um aluguel, pode entrar aqui alguma compra de determinados tipos de materiais. Então, essa despesa de livro caixa, ela vai contribuir para reduzir o imposto de renda, né? Então, aqui nesse cenário, o total de tributos aqui é dar R$750 para o profissional aqui ganhando 5.000 nesse exemplo, tá? Aqui pessoa física. A questão é que eu não posso ainda trazer esse cálculo considerando o IBS, porque a gente ainda não tem a alíquota, tá? Então, aqui é só para mostrar como é que é o cenário hoje, né, de um autônomo, no cenário que temos hoje. Então, a principal referência que vocês devem ter é em relação ao ISS, que daí vai entrar uma figura nova, que vai sair o ISS e vai entrar o IBS aqui. E aí, falando já de um valor de 10.000 aqui como autônomo, aí aqui, então, o ISS vai continuar sendo aqueles 100 e poucos reais se a gente fosse apropriar mensalmente.
Aqui a contribuição previdenciária, né, que no caso de autônomo seria 20% aí do salário mínimo. O imposto de renda ia aumentar substancialmente, né? Então, nós teríamos aí em torno de R$ 2.500, mais ou menos. Então, se eu dividisse os R$ 2.500 de tributo sobre um rendimento de 10 mil, estou falando de uma carga tributária nesse cenário aqui de 22% de carga tributária efetiva, considerando tributo e mais contribuição previdenciária. Então, por isso que eu digo que CNPJ é vida. E aqui está o Simples Nacional. O cenário atual do Simples Nacional é esse, né? A alíquota hoje do Simples Nacional, ela é calculada baseada na receita bruta dos últimos 12 meses, ou seja, o quanto a empresa, o CNPJ faturou nos últimos 12 meses. Então, e aí ele tem diferentes níveis, né? As alíquotas elas são crescentes. Então, hoje funciona da seguinte forma. Eu considerei aqui uma empresa que no quadro, na célula amarela, 240 mil, ou seja, faturou uma média de 20 mil por mês nos últimos 12 meses. Então, o cálculo do Simples, a alíquota efetiva do Simples qual é? 240 mil de faturamento nos últimos 12 meses. Pessoal, vou pedir licença para levantar aqui para, acho que, ajudar um pouco, porque tem bastante informação nessa tela. Então, originalmente, a arquitetura ela é uma atividade tributada pelo anexo 5 do Simples Nacional, lá da lei complementar número 126, né, 123. Então, aqui, 240 mil, ela está na segunda faixa de faturamento, que começa em 180 e vai até 360 mil nos últimos 12 meses. Então, aplica essa... Quem quiser anotar a fórmula, tem uma fórmula para isso, se bem que não precisa, depois eu posso passar. Isso aqui, inclusive, é a tela do nosso blog, lá a gente tem essa planilha lá no nosso blog, mas o cálculo seria a receita bruta dos últimos 12 meses, vezes a alíquota nominal, menos o valor a deduzir daquela faixa, dividido pela receita bruta dos últimos 12 meses, multiplique esse resultado por 100 e vai chegar na alíquota efetiva. Então, nesse caso, é o seguinte, aqui, para quem faturou 240 mil ou 20 mil reais por mês pelo anexo 5 do Simples Nacional, a alíquota efetiva vai ser 13%. Então, o que tem aqui nesses 13%? Desses 13%, 3,7% é de IRPJ, 2,4% é de ISS, 2,27% é de COFINS, 0,49% de PIS, 4,5% é de CPP, que é a contribuição previdenciária patronal, e 2,7% é de ISS. Então, o que Simples fez, né, foi simplificar o processo de arrecadação. O comitê gestor do Simples é que gerencia essa arrecadação e faz a repartição, a divisão disso aqui nessas proporções. É assim que funciona hoje o Simples Nacional. O que está previsto no projeto é praticamente a mesma coisa. Por enquanto, não vai haver uma oneração dentro do Simples Nacional. Por quê? Porque, como o professor Miquez acabou de falar, que o que vai acontecer é a fusão do PIS e do COFINS, e o ISS e o ICMS, né? Aliás, o PIS e o COFINS aqui vai virar CBS e o ISS, junto com o ICMS, vão virar o IBS, né? Então, eles fazem parte da composição do Simples e o que está sendo proposto, pelo menos até aqui no PLP, é o quê? A saída do PIS e COFINS, a saída do ISS, mas a entrada da CBS e a entrada do IBS nesse processo de divisão dos tributos. Mas observe que o importante aqui é que, se avançar da forma como está o projeto, se concretizar o cenário, faturando os mesmos 240 mil, serão as mesmas faixas, as mesmas alíquotas, só que a forma de distribuir todos esses tributos que estão lá dentro do Simples, ela vai garantir a proporcionalidade de cada tributo lá dentro, prevendo, inclusive,
a existência do CBS aqui dentro e do IBS também, tá? Pessoal, eu queria falar aqui em relação ao anexo 5 do Simples Nacional. Por quê? Pode ser que de repente tenha algum arquiteto aqui que tenha CNPJ que diga, poxa, mas eu não pago 16, sei lá, eu estou pagando 10, né? Por que aqui tem alíquotas maiores? Mas eu faturei mais ou menos próximo disso, e por que aqui são cargas tributárias maiores? É o seguinte, o anexo 5 do Simples, ele é um anexo que ele contempla essas atividades que têm esse elemento intelectual, como arquitetura, como medicina, odontologia, psicologia e por aí. Só que existe uma regra que permite com que se aplique a tabela do anexo 3 do Simples Nacional, que são atividades que não são caracterizadas pelo emprego desse elemento intelectual. E lá no anexo 3, vejam que as alíquotas são todas menores. Como que eu posso fazer isso? Através de uma expressão chamada fator R. Fator R, o que é? Gastos com folha de pagamento representando pelo menos 28% da receita bruta. Ou seja, gastos com folha de pagamento representando pelo menos 28% do que faturou. Se o CNPJ conseguir essa condição, ele não tributa pelo anexo 5 e passa a tributar pelo anexo 3. Aí, ao invés de falar de 16%, 17% de alíquota efetiva, aí a gente vem para uma alíquota de 7% de alíquota final. Tá? Mas a dinâmica aqui também é a mesma, né? Ou seja, a substituição do PIS, COFINS e ISS pela entrada do CBS e do IBS aqui na composição do cálculo. Um outro detalhe importante, né? O pessoal pergunta assim, mas gasto com folha de pagamento, mas eu não tenho funcionário, aí o que eu faço? Tem uma questão importante, porque esse é uma área cinza na legislação, que é a questão do prolabore, né? Porque a legislação não fala de uma forma explícita, assim, olha, como é que é essa questão do prolabore, que é uma remuneração, é uma espécie de um salário que a empresa paga para o sócio. Então, toda vez que há um ponto não explicado de forma clara na legislação, pode o contribuinte fazer uma consulta formal. No caso aqui, eu estou me referindo à Receita Federal, o contribuinte fez uma consulta dizendo, Receita Federal, como é que eu trato aqui a questão do prolabore em relação a obrigatoriedade, é obrigatório ou não é? Aí a Receita Federal, através do COSIT número 120 de 2016, se eu não me engano, disse, olha, a gente entende que o sócio prolaborista, ele é um contribuinte obrigatório com a Previdência Social. Então, a empresa tendo faturamento, se ele trabalhou, se a empresa tem faturamento para justificar o pagamento para ele, tem que gerar prolabore. Então, eu posso usar o valor que eu pago de prolabore para o sócio para compor esses 28% de gastos com folha de pagamento. Além disso, eu também posso compor aqueles eventuais RPAs, recibo de pagamento de autônomo. Quando eu tenho um prestador de serviço que, de forma pontual, prestou um serviço para mim, eu posso fazer um RPA, fazer a contribuição, o recolhimento de INSS sobre essa remuneração que está sendo, esse pagamento está sendo feito para esse terceiro, e esse valor pode entrar no cálculo dos 28% mínimo de gasto com folha de pagamento. Então, é uma forma, né, que a gente tem aí de amenizar os efeitos aí da alta carga tributária. Então, a mensagem final aqui é que eu, sinceramente, espero que esse cenário se concretize, pelo menos no âmbito do Simples Nacional. Por conta do tempo, eu não vou explorar aqui a questão do lucro presumido, mas o meu desejo aqui mais sincero é que quem está no Simples fique de olho, se as condições permanecerem como estão, lá mais ou menos pelo artigo 350, 340 para frente lá desse PLP, que dispõe aqui sobre essa dinâmica que deve, né, eu espero que permaneça dessa forma. Então, pessoal, de minha parte, era isso, né? Espero também ter contribuído um pouco aí com o assunto, e mais uma vez aí, muito obrigado aí pelo convite, e foi um prazer.